Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde, pela noite que passou, pelo dia que surge, para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor mais esta vez. Pai de misericórdia, pedimos perdão por nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a saúde em favor de todos, que os meus irmãos, minhas irmãs, desde o bebezinho até o idoso,
que todos recebam a bênção de Deus, da paz, da alegria no coração, na alma, alegria no lar, na família, e que todos estejamos sendo abençoados pelo Senhor cada momento, ó Pai. Pedimos também a inspiração divina para mais este trabalho e que o Senhor possa ser glorificado e que todos nós possamos estar sob a bênção do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados, nós estamos aqui com as Escrituras diante de nós. Mateus capítulo 11, versículo 27. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e nós oferecemos a todos aqueles que desejarem ser participante de um dos grupos que entre em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo e nós adicionaremos o irmão, a irmã, com muito prazer, com muito carinho. Também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados e no horário das 18h30. E nós pedimos a todos os irmãos que acompanham, que seguem esta programação, que não deixem de clicar no joinha quando estiverem assistindo, que inscreva-se neste canal, para que então a plataforma do YouTube possa ir impulsionando cada vez mais o nosso canal, os nossos vídeos, e assim nós possamos ir alcançando mais e mais filhos de Deus, que creem na palavra, que amam ouvir a mensagem do Senhor. Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme anunciamos, São Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Chegamos até o versículo de número 30, que naturalmente é o final deste capítulo. E agora, meus amados, nós teremos uma canção para o nosso enlevo espiritual, a qual tem por título Enlevos da Alma. E quem canta esse louvor é o cantor sacro Heitor Rodrigues. Nós vamos ouvir então esse louvor
E depois voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor, com o estudo da mensagem que está em apreço. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração. E agora nós estamos com a mensagem aqui diante de nós, a qual já foi anunciada. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. E nós estamos parados no parágrafo 47. Então nós vamos dar prosseguimento daqui em diante. Deste modo, as pessoas dizem: eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que Joseph Smith e muitos tiveram revelações e coisas mais, mas era contrário à palavra. Tem de vir de acordo com a palavra, se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. Então isso está muito claro para nós, que qualquer pessoa que tiver uma revelação, um sonho, uma profecia, qualquer coisa, precisa ser testada pela palavra. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque muitas vezes é uma palavra que está escrita
em simbologias, e aí nós não saberíamos como decifrá-la. Mas quando vem uma profecia, vem uma revelação, pode esclarecer perfeitamente aquilo, mas tem que estar lá representado, não é? E de antemão, ele soube todas estas coisas, sendo por sua presciência, ele ordenou, pré-ordenou isto, é chamado na Bíblia predestinado. Então essa pré-ordenação de Deus, que ele fez por sua presciência desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, isso foi feito por causa da sua presciência. E aí isto é chamado de o predestinado. Cada era ao seu lugar, e cada homem ao seu lugar, e cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. E ele é Deus. Deus que ele está se referindo é Deus mesmo. Ele é Deus e ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a sua palavra. Assim, se pudermos ver pela sua palavra em que era e em que tempo estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia desta era. O que devemos, o que está para acontecer neste tempo. Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados e assim por diante, e eu tenho lido o Alcorão e muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas um código de éticas, de moral ou de teologia. Mas este livro, naturalmente que é a Bíblia, não é? Mas este livro é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Predizendo o futuro, ela prediz porque ela é previamente avisada. Então, nós encontramos às vezes muitas pessoas que dizem que o profeta de Deus, William Branham, não é um profeta verdadeiro. Mas isto é apenas incredulidade que está no coração das pessoas e cegueira espiritual. Porque é só fazer a comparação. O que o profeta William Branham tem ensinado estaria contra a palavra de Deus? Se você comparar com a palavra, aquilo não está tendo o respaldo da palavra? Sim, está tendo. Então não pode ser um falso profeta, porque o falso profeta é aquele que pode até produzir um determinado sinal sobrenatural, até uma cura divina, alguma coisa assim, mas depois ele convida o povo a seguir após outros deuses. Isto é, após outros ensinamentos que não estão corretos 100% com a palavra escrita de Deus. Se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada à terra sem que primeiro o revelasse aos seus servos, os profetas. Isto é Amós capítulo 3, versículo 7. Amém? Isso está escrito ou não?
Com certeza está escrito: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, em todo o tempo em que haja acontecimentos, pode ser que sejam acontecimentos difíceis de ser entendido ou tudo mais, mas tem que estar lá representado em algum lugar na palavra. E Deus não pode mentir, Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isso no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isso. Agora, nos é prometido nos últimos dias que isto será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação, nada por se dizer pertenço a isto, pertenço àquilo, pertenço a essa ou aquela, nada disso. Suas condições modernas jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. Ele está dizendo que existem muitas denominações, muitos grupos religiosos, boas igrejas, boas pessoas. Ninguém está desmerecendo a qualidade das pessoas. São pessoas boas, são amorosas, amáveis e tudo mais. Mas nenhuma organização religiosa levará a noiva de Cristo ao aperfeiçoamento para o rapto. Elas não podem fazê-lo. Elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. E o mundo animosamente rastejou para dentro e assim por diante. E eles morreram sem mesmo reagir. E assim Deus sabe disso. E para revelar esta palavra, um diz: bem, eu tenho isto, e bendito seja Deus, isto é assim. É exatamente da maneira que foi quando Jesus veio. A primeira vez, cada um tem uma doutrina, cada um tinha isto. Terá de ser algo revelado a nós da parte de Deus, e Deus prometeu isto. É a única maneira como Ele fará, e é mantendo seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar nesse último dia, de acordo com Malaquias capítulo 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos, aos pais apóstolos. Novamente, ele prometeu isto em sua palavra, Lucas capítulo 17. E muitos outros lugares em que ele mencionou isto, o que ele faria nesses últimos dias para fazer esta coisa a uma palavra vindicada. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete esta palavra, veja, agora nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos que ela significa isto, e este aqui diz que ela significa aquilo, né? E assim sucessivamente. O outro diz assim e o outro diz assim, aleluia,
e diz isto, aquilo e aquilo outro. Cada um diz uma coisa, e todos naturalmente bem intencionados, digamos de passagem. E que coisa, aí está você. Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele interpreta sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma outra era qualquer dessas denominações que foram criadas anteriormente. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha humilde opinião, esta é exatamente a verdade. E este livro é um livro de profecia a seus crentes. É ordenado que o homem o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo que foi prometido tem de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, foi Jesus Cristo em Davi, foi Jesus Cristo em José, é Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, por que não dizer é Jesus Cristo no profeta de Deus para esta era? Por que tanta incredulidade? Por que tanto endurecimento de coração para não crer aquilo que Deus está fazendo neste exato momento em que nós fomos predestinados a viver? É eternamente Jesus Cristo entre seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui. E nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira, até que temos de ter algo para sacudir-nos de volta à palavra. Como sabemos que vai fazer isso? Tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. Não pode vir por meio de leigos, não virá pelos homens de negócios, não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou seu plano. Eu falei aqui em Shreveport o outro dia, em um programa de rádio nacional, através da nação, aquele tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para a casa. Ele era o rei ungido. Ora, ele consultou seus delegados, seus capitães de milhares e de 10 milhares e assim por diante, e todos disseram:
Isso é a palavra do Senhor. E ele consultou o sacerdote, isso era maravilhoso, e todos ficaram inspirados, eles gritaram, eles cumpriram cada ato religioso, seus rituais ali, nas suas igrejas, os sacerdotes lá do tempo de Davi, não é? Eles cumpriram seus rituais religiosos que havia e estavam absolutamente contrários à vontade de Deus. Porque havia um profeta na terra chamado Natã e ele nem mesmo foi consultado acerca disto. Isto aqui é terrível. O próprio Davi, que era um rei ungido por Deus, era um profeta também, Davi. Só que ele não era o profeta vindicado para aquela era, mas Davi também era um profeta e tudo mais. E ele então decidiu trazer a arca de volta e ele consultou primeiro o seu exército, não é mesmo? Consultou o exército, os capitães e tudo. Depois consultou os sacerdotes, que era a parte religiosa, a parte da fé. Todos, indistintamente, estavam de pleno acordo que a arca deveria voltar. Vejamos isto. Está vendo? E verificamos que não funcionou. Ainda que eles fossem sinceros, tentando fazer um serviço para Deus. Ninguém pode negar que Davi estava fazendo aquilo com o melhor do seu entendimento, com o melhor da sua sinceridade. Ele estava sendo sincero, honesto a Deus, mas estava fazendo errado por não ter consultado o profeta de Deus ministerial que existia naquela hora, naquele dia, que era Natã. E você pode ser muitíssimo sincero também, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Estamos lutando no ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se. E então vá. Então você sabe, como um soldado não sabe o que fazer até que receba ordens para fazê-lo, temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora. Agora, não o ataque de ontem, o ataque de anteontem. Ele está falando como se fosse uma guerra. Não é um ataque, uma incursão de ontem e nem é de anteontem. É isso que ele está dizendo aqui. Mas o ataque hoje, em que direção vamos? Se estivéssemos em uma guerra, de que lado iríamos? Para onde iríamos agora? Mas alguém podia nos dizer, mas ontem nós fomos pela banda da direita. Outro nos diria, mas nós fomos anteontem pela banda da esquerda. Mas isso não tem nada a ver com o que vamos fazer hoje. E hoje vamos para que lado? Vamos fazer o quê? Verificar em que hora estamos vivendo. Então, o que é que temos que fazer hoje? Exatamente isto, verificarmos em que hora estamos vivendo. Meu amado e precioso irmão, isto é a palavra de Deus para nós nesta presente hora em que estamos vivendo. Deus tem enviado sim
o seu profeta, para guiar o seu povo para a banda em que devem ir corretamente. E Deus nos abençoe, nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui ao parágrafo 60 e, permitindo o Senhor, nós daremos continuidade a partir do parágrafo 61 da mensagem que estamos lendo. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para agradecermos ao Senhor por mais esta oportunidade e pedirmos mais uma vez as bênçãos do Senhor em favor dos teus filhos. Senhor Deus, nosso Pai, mais esta vez agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos e agora também voltamos novamente a suplicar a tua bênção em favor dos enfermos, como já oramos no início deste programa, que o Senhor possa abençoar as criancinhas pequenas, os jovens, os adultos, os idosos, que todos possamos receber a bênção do Senhor, a saúde, Pai, a graça, a alegria na alma, no coração, a direção certa para os nossos passos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Permitindo o Senhor, nós voltaremos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.